Alô, alô, boa noite, bem-vinda, bem-vindo! Hoje a gente vai aprender como superar qualquer meta de vendas. Hoje, domingão à noite, tem um convidado super especial, um amigo que eu estava esperando para receber aqui. E que bom que deu certo, que as agendas bateram e que ele vai poder nos ensinar hoje a superar qualquer meta de vendas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e eu já quero te fazer um pedido especial. O assunto de hoje é muito legal, meu convidado acaba de lançar esse livro aqui, ó, A Ponte, a construção do sucesso em vendas. Por isso, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você recomende essa live para amigos. Eu quero que você pegue esse aviãozinho aqui, ó, de papel e mande para todos os seus amigos e amigas que são do comércio, que vivem de vendas, que precisam vender mais e vender melhor. Tanto empresários como vendedores, vendedoras, consultores de venda, todo mundo que precisa vender melhor precisa assistir a live de hoje. Meu convidado é um especialista em ajudar vendedores, na verdade, a Sucesso em Vendas, que é a empresa na qual o Thiago é diretor, é a empresa que mais ajudou vendedores a baterem meta no Brasil até hoje. Então, você vai aprender com fera hoje, você vai aprender com um cara muito fera. Então, eu preciso que mais e mais e mais pessoas estejam conosco hoje aqui, porque essa é uma informação importantíssima. Gente, quem que não precisa vender, me fala? Quem não precisa vender mais? Quem não precisa vender melhor? Então manda essa live aqui para vários amigos teus, pega essa setinha e manda para 10, 12, 15 pessoas, ou 3, pode ser só 3. Vá lá, manda lá, eu nunca te pedi nada, me ajuda aí. Eu vou começar a fazer um esquenta hoje. Aliás, esquenta de uma noite fria. Eu não sei de onde você está me assistindo, moçada. Escreva aí de onde vocês estão assistindo, porque aqui em Florianópolis está frio. Fala, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Dino? Como vai? Tudo ótimo. Tá frio aí? Prazer falar com você. Tá muito frio, Dino. Você tá em Curitiba, né? Apesar que aqui a gente está acostumado, mas esse ano fez um sol, um calor. Até acabou a água de tanto calor que fez aqui. Mas hoje, e particularmente, um domingão daquele de ficar na coberta. Gostoso. Tá, mas me conta aí, o que você está fazendo de camiseta, cara? Você é um curitibano... Ah, tá explicado. Em casa é mais quentinho. O cara até passa frio, mas não pode deixar de fazer merchandising aí. Vendedor jamais. Que bom, que bom. Te dar as boas-vindas aqui para todo mundo. A Tida tá em Minas, Wanderson tá em Cuiabá, o Evani tá em Cuiabá, Evani falou sobre a negociação aqui esses dias lindamente, o André tá em Campinas. Moçada, de onde vocês são? A Tida tá lá em Cuiabá, tá muito quente, mas tá certo, imagina, em Cuiabá, eu morei em Cuiabá há 18 anos, a Perla tá em Cambuí, Minas Gerais, que massa. A Lores também em Cuiabá, tá bem fresquinho. Cara, esse Brasil é muito doido. Ô, Thiago, quando você é um cara que já trabalhou e trabalha para todas as regiões do Brasil. Sim. É muito legal, né? Ver essas diferenças. Quer dizer, muito. Aqui no sul a gente está com super frio. No norte vai começar a época, o verão, né? Que eles chamam de verão, que é a época das chuvas. Aí no nordeste, em alguma outra região, tá super quente, mas não tá chovendo. Por exemplo, Cuiabá. Tá quente, mas não tá chovendo. Vender no Brasil é um desafio porque a gente é um país continental, né, cara? Continental, né? Se você pensar, eu moro no Paraná, minha família é do interior do Paraná, tem dias que aqui tá 6 graus, né? Lá tá 30, 25. Imagina, né? A gente é maior no estado do que um monte de país. E é bom essa multicultura, é muito gostoso, principalmente nos projetos de consultoria, que você vê realidades diferentes, clientes diferentes, desafios regionais diferentes, né? É muito legal, é muito legal. Você acabou de lançar o seu livro, a gente vai falar disso, já vai se apresentar para quem ainda não te conhece, para quem ainda não conhece o Sucesso em Vendas, mas antes eu só quero fazer um comentário que quando você falava eu lembrava do caso da Renner, né? O Sim. José Galó, no seu livro O Poder do Encantamento, comenta como a Renner se adaptou às diferenças regionais. E aqui só um exemplo bem sutil. No sul se vendem roupas mais de cores um pouco mais sóbrias, mais cinza, né, cores mais lisas. Já Nordeste e Norte, cores mais vivas, tecidos mais leves, mais estampados. Quer dizer, quem não entende o cliente não tem sucesso em vendas, né, Thiago? Não tem. Eu me lembro de um exemplo de materiais de construção de um cliente nosso, que também era nacional, e a gente foi numa região que não vendia esquadrias de aço.
É que na região eles gostavam de madeira, especificamente. Não era conhecimento de produto, não era falta de técnicas de vendas, era porque o consumidor naquela região específica era madeira que gostava na janela. Então é roupa, é como que, o que coloca em casa, é tudo é muito particular porque o Brasil é muito grande, é muito grande. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos ao nosso assunto de hoje. Olha, eu quero dar as boas-vindas para você que está entrando agora, você que entrou agora. Quero te convidar a nos ajudar a ajudar mais vendedores, mais comerciantes, mais profissionais liberais, todo mundo que precisa vender mais, porque o que o Thiago vai ensinar hoje tem muito valor para a gente e você vai sair dessa live hoje sabendo como superar qualquer meta de venda. Então, se o teu desafio, assim como o meu desafio, de todo mundo que eu conheço, é superar a meta de venda. Desculpa, não conheço ninguém que não tenha esse desafio. Se o teu desafio é superar a meta de vendas, fica com a gente, porque em 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora, você vai saber o passo a passo para superar as metas de venda. Meu convidado é um profissional referência nacional, é o diretor da Sucesso em Vendas, a empresa que mais ajudou vendedores a bater metas até hoje no Brasil, e acaba de lançar este livro, A Ponte, a construção do sucesso em vendas. Estava estudando o livro, hoje ele mandou de Tava mesmo, verdade. Não, eu estudei, ó, não terminei de ler, ó, não vou ser hipócrita, ó. Cheguei na mas metade. Já tá bem, olha. Nota 5. Cheguei na metade. Thiago, se apresente aí para quem está nos acompanhando e ainda não te conhece. Bem, primeiro, muito obrigado, Dino, pelo convite. Achei fantástico, principalmente porque você está lendo mesmo, estudando, e a gente batendo esse papo gostoso durante toda a semana. Bem, quem eu sou? Eu sou um ex-vendedor de coxinha e de frango na feira, quando era criança. Quando eu fui crescendo, descobri e sempre lia nos livros assim que o segredo do sucesso eram pessoas nas empresas. Aí eu me especializei, fiz psicologia e depois pós-graduações, etc., para entender o cliente, o vendedor e o líder, como que essa mecânica pode funcionar melhor para aumentar a produtividade. Cheguei na Sucesso em Vendas, que é uma empresa que tem 33 anos. Eu cheguei há 15 anos atrás como estagiário, ascendi a vários cargos até chegar hoje como sócio-diretor e lidero aqui no Brasil e em Portugal a equipe de consultoria que atende milhares de clientes hoje, de vendedores. Nós temos 10 mil pessoas assistindo nossas aulas e tendo cursos conosco neste exato momento. Então, são muitas pessoas em todo o Brasil aumentando os seus resultados por meio de técnicas que a gente vai conversar aqui hoje. Perfeito, que massa, que massa. Obrigado por ter aceito esse convite, obrigado por estar aqui comigo e obrigado por compartilhar esse teu conhecimento acumulado aqui com a nossa audiência. Imagina, prazer. Para você que está chegando no meu Instagram agora, por conta do Instagram de Sucesso em Vendas, eu sou o Dino Gueno, consultor de marketing de varejo, autor do livro A Loja que Vende, manual para ser imbatível no seu negócio, e sou especialista em ajudar pequenos comerciantes a dobrarem a sua venda. O meu negócio é marketing, agora vamos combinar uma coisa, Thiago? Marketing e vendas, se não andarem ali, ó, de mãos dadas, um dos dois não está fazendo o trabalho bem feito, concorda? Concordo. Hoje até dizem vendarketing, né? Que é uma coisa, que é a soma das duas, virou uma fusão, porque de fato marketing e vendas hoje são co-irmãs e precisam andar juntos. Não existe mais o departamento de marketing e de vendas, hoje as coisas são muito unidas, né? Perfeitamente. Ô, Thiago, na verdade, o que mais me chamou a atenção no trabalho da Sucesso em Vendas, e eu queria que você contasse alguns segredos pra gente aqui hoje. Então, tá você bom. Tem que prometer. Ó, eu fiz o Thiago prometer que ele não vai guardar o ouro, né? Ó, já que você vem pra live, você tem que entregar alguma coisa, né? Alguma coisa que é segredo e tal. Então, vamos lá, vamos começar a tirar desse homem aqui os segredos. Vamos lá, vai ser um prazer. Uma coisa que não é segredo, mas eu já quero te perguntar. O que você está trazendo para a gente hoje é um método que já foi testado e comprovado, inclusive em ambiente controlado e também no mercado. Ou seja, nós não estamos falando aqui, o que o nosso público vai saber hoje não é um chute, não é nenhum tipo de achismo, certo? Não. Não, o que nós vamos aqui conversar é de um método que ele é testado há mais de 30 anos. Tá? Há 30 anos. Se você comprou alguma coisa na Casas Bahia, se você comprou alguma coisa na Van, se você já andou num carro Ford, se você já comprou alguma coisa da Johnson & Johnson, enfim, eu poderia dar N exemplos, você provavelmente já foi impactado pela técnica da ponte que você nem sabia. Nessa daqui que está na mão do Dino. Por quê? Nós desenvolvemos essa técnica, inclusive Boticário também.
Nós desenvolvemos uma técnica no passado que facilitou o entendimento. A ponte é o fato de você construir uma relação com o cliente, que geralmente no início é um abismo, né? Você não sabe o que ele quer, você não sabe quem ele é, você não sabe qual é o estado de humor dele, o que ele precisa. Mesmo que você conheça ele pessoalmente de algum relacionamento, você não sabe como ele está naquele momento, o que ele pensa, o que ele quer, se ele visitou um concorrente ou não. Então há um abismo. Para construir a ponte, é um acróstico ou acrônimo de abordar, pesquisar, oferecer, negociar, tomar iniciativa e estender o relacionamento. Isso nós treinamos todos os dias e testamos todos os dias, em segmentos completamente diferentes. Vai desde química fina humana na BASF, como que coloca química num tecido, a uma rede de eletromóvel. Peraí, você está me dizendo que o que você vai ensinar hoje vai ajudar desde vendedores de produtos físicos, quem vende moda, quem vende móveis e eletromaterial de construção, mas também, por exemplo, está aqui a Graci, que é nutricionista, o Adilson Reis, que é personal trainer, por exemplo. Sim. Quer dizer, quem está aqui, que é do setor de serviços, também vai poder aplicar a técnica ponte para vender mais e bater suas metas. Total. É isso? Totalmente. Inclusive, todos os segmentos a gente já teve a oportunidade de atender, tá? Ramo médico, etc. Porque sempre do outro lado, de quem toma a decisão do que você vende, ou um produto ou um serviço, ou empresa, ou diretamente ao consumidor, existe um ser humano do outro lado, que tem anseios, necessidades, dificuldades, pensamentos, que você entendendo bem, você consegue converter os benefícios do que você vende na linguagem daquele que está te ouvindo. E isso é o que é vender. Isso é vender. Aquele velho papel que tinha antigamente do vendedor, que era aquele enrolão, que é aquele cara que isso é um estigma que foi criado no Brasil, ele acabou. Hoje, vendedor é o cara que entende de psicologia, é o cara que entende de antropologia, é o cara que entende da técnica para entender o ser humano do outro lado e converter a fala na linguagem dele. Sem cientificismo, sem burocracia, mas de uma maneira que funcione, que eu consiga atrair a atenção daquele que eu gostaria de vender. Massa. Agora, antes de você explicar o que é a técnica ponte, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os mitos que tem sobre ser um bom vendedor. Eu já tive a oportunidade de conviver com muitos vendedores, fazem 16 anos que eu estou no varejo, quase 17, ou seja, eu comecei com 3 anos, né, porque eu tenho 20, como você pode ver. Então, imagina que ao longo desse tempo a gente conheceu, você também, muitos vendedores diferentes. Sim, e aí tem uma crença que vendedor é aquele cara que fala bem, que é o falastrão, que tem uma boa comunicação, que é mais liso do que lá em Cuiabá fala bagre ensaboado. Né? Quer dizer, para eu ser um bom vendedor, Thiago, eu preciso necessariamente ter uma super comunicação, ser super expansivo, eu preciso, quer dizer, uma pessoa tímida não poderia vender bem. Quer dizer, quais são as crenças ou mitos sobre a venda que você tem notado que são bobagem quando você tem a técnica certa? São muitas. Eu vou dar um exemplo. A gente atendeu por muitos anos o Grupo Barigui, que é um dos grupos maiores de venda de carro do sul do Brasil. O melhor vendedor de Fiat era um gago. Sério? Então você fala assim, não, cara, nossa, né, maravilhoso, tem que ter uma comunicação. Não, ele era gago. Só que por ele ter outros atributos, que daqui a pouco nós vamos conversar, ele conseguia reter a atenção das pessoas e levá-los ao fechamento. Então, primeiro, da comunicação, depende. O que é comunicação efetiva? Aquele cara eloquente? De repente, uma venda técnica, como por exemplo de software para grandes empresas, você não pode ser aquele... Você tem que ser uma pessoa que consegue explicar para um diretor de TI, para um financeiro, etc., tecnicamente, didaticamente, aquilo. Ao mesmo tempo que uma rede de varejo eletromóvel, você não pode ser também muito acanhado, quieto. Então, comunicação, ela é muito variada e ela tem que ser de acordo com o perfil do que você está vendendo. Então, comunicação, não existe um padrão de vendas. Ao mesmo tempo que não existe um padrão de quase que nenhuma dessas coisas que hoje se atribuem a mitos. Por exemplo, eu tenho que ter carteira, eu tenho que ser um cara que é muito bem relacionado. Não. Vendedor mesmo é o cara que tem 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitude alinhada ao perfil da venda que você está fazendo. Conhecimento do quê? Habilidade e atitude. Anotaram aí, moçada? Vamos anotar aí. É o chá, né? O famoso chá. Conhecimento, chá. Habilidade e atitude. Então, conhecimento.
com o perfil do que você está trabalhando ou vendendo. Tá bom, Né? explica aí agora. Que vai variar. Não existe fórmula mágica em vendas, tá? Não existe. Quem fala assim, eu vou te dizer exatamente como você pode bater metas em qualquer lugar, esse cara, você tem que fugir para as colinas, que possivelmente não vai acontecer. O que é possível, sim, que é a pauta de hoje, é nós ensinarmos a cada um que está nos assistindo o método próprio, o método alinhado ao seu negócio. Eu não conheço seu cliente, eu não conheço a sua realidade, a sua empresa, então o que eu posso fazer é criar alguns caminhos que você vai entregar a melhor experiência para o cliente dentro da sua realidade. Então, vamos lá. Conhecimento. Conhecimento do mercado. Hoje é importantíssimo conhecer o mercado, o que você vende. Conhecer técnicas de vendas, que é o caso específico da Ponte. Conhecer o seu cliente. Isso é o básico do básico, né? Poderíamos colocar aqui matemática, poderíamos colocar outras coisas, mas essa tríade aqui é o básico. Habilidade é você conseguir colocar o que você conhece em prática. Como é que eu faço isso? Treinando. Na teoria, tudo é muito bonito, mas o que eu preciso fazer para dar resultado? Treinar, simular várias vezes. Isto é habilidade. E a atitude é querer fazer. A atitude é eu conseguir ter alguns comportamentos que me levam até fazer isso que eu estou dizendo aqui, que é conhecimento e habilidade. Isso é muito importante. O que nós fazemos com muita experiência em todos os nossos clientes? Desenvolvemos a cadeia de conhecimento, de habilidade, de atitude que você pode encontrar nesse livro, o como fazer o seu. Como eu faço o meu método? Esse daqui. Isso a gente acredita. Eu fui muito reticente em escrever um livro para o público aberto que fosse assim, eu vou te dizer o segredo para tudo. Claro. Não existe. Agora, eu vou te ensinar a construir o seu método. Aí é legal. Como que funciona a abordagem para o seu método, como é que funciona a pesquisa para o seu método. Por isso que o livro tem muitos exercícios. Até porque a venda vai haver ajustes e adaptações se eu vendo para outra empresa, se eu vendo direto ao consumidor final, se eu vendo por telefone, se eu tenho um tipo de... fala para mim aqui rapidamente, Thiago, quais são as modalidades, as possíveis modalidades, né? No livro você descreve tão bem, mas quais são as modalidades que pode se adaptar e para quem está assistindo a gente também se identificar dentro delas? Modalidade de vendas, né? Isso. Então vamos pegar os dois macros, B2C e B2B, né? Venda diretamente ao consumidor, venda diretamente para a empresa. Depois você pode, duas ramificações em cada um desses dois grandes blocos. Receptivo, ou seja, eu recebo o contato do cliente, ou ativo, eu vou ao encontro do cliente, nos dois negócios. Se a gente pudesse colocar a níveis macros, seriam esses. Né? Você pode fazer os dois na mesma empresa, pode ser só um receptivo, pode ser ativo, né? Então, nessa questão, basicamente a gente poderia colocar nesses dois. O que tem no meio? Pessoa. O H2H, de humano para humano. Né? E é nele que a gente tem que sempre estar focando nesse cliente. Massa. O que você quer dizer quando você fala na abertura do livro que vender é construir uma ponte entre você e o cliente? O que isso significa? Perfeito. Imagine o seguinte, vamos pegar o cenário atual, do momento atual. Nossos clientes, como que eles estão? Como é que está a cabeça do nosso cliente agora? Preocupado? Né? Confuso? Indeciso? Com medo? Tem uma série de coisas. Eu enxergo claramente esse abismo, né? Entre a pessoa que quer vender e aquele que quer comprar ou poderia comprar o que eu quero vender, existe um abismo gigantesco. Bem, se eu entrar em contato com ele por telefone, por WhatsApp, pessoalmente, ele vai ter um certo receio para começar uma relação. Então eu tenho que abordar positivamente. Eu vou fazer a ajuda do livro aqui. Eu devo abordar positivamente. Ou seja, eu quero que ele goste de mim. Eu quero que ele me dê ouvidos, que ele me dê a oportunidade de falar o que eu quero falar. Mas isso não vai acontecer com qualquer pessoa. Eu preciso criar um rapport que tem técnica para isso, principalmente nos momentos como esse que o cliente está um pouco mais afastado. Quer dizer, peraí, uma pausa, calma aí, antes de você pular para o próximo ou passar para o próximo, quer dizer que eu não compro de quem eu não confio, eu não compro de quem eu não conheço, eu não compro de quem eu não sinto que de fato eu posso fazer um negócio, seja de R$10, seja de 100, seja de 1.000, seja de 100 mil.
Você quer Não dizer que a importa. venda também pressupõe uma confiança e pressupõe uma reputação, correto? Que é Sem construída dúvida. com histórico, mas é também é construída nesse primeiro contato também, certo? Sem dúvida. Perfeito. Perfeito. Por quê? Ah, mas eu já comprei com alguém que eu nem abordei, ele foi lá e comprou. Não, ele comprou, não foi você que vendeu. Há uma diferença grande entre essas duas coisas. Agora, você vender, não importa o ticket médio, né? Se é de R$ 10 ou se é de 1 milhão, você compra com quem você gosta mais. Por isso que, até hoje, na média do varejo, não conseguiram resolver uma objeção que até o outro sabe que é mentira, que é dar olhadinha. Ah, só estou dando uma olhadinha. Você, como cliente, quando você vai, você fala que está dando uma olhadinha. O outro fala que é uma mentira. Todo mundo é convencionado que seja, mas você aceita, né? Então tem como quebrar isso. Por quê? Porque naturalmente você fala, você mal atendido, por essa razão, eu não gosto de você, então fique lá. Então eu preciso quebrar isto, seja por meio digital ou presencial. Conseguir a atenção. Putz, a pessoa gostou de mim. Agora eu preciso pesquisar. O que é pesquisar? Pesquisar é saber a necessidade dela, o nível de urgência, o gosto, o estilo, né? E tantas outras coisas. Vamos pegar um exemplo? Um sofá. Bem, quantas variações tem de sofá? Pense bem. Tem de couro, tem de tecido, tem de 2 lugares, de 7 lugares, enfim, tem uma variedade enorme. Se eu não te pesquiso, se eu não sei quais as suas preferências, eu vou começar naquele tiroteio que eu vou te mostrando vários e vai ser aleatório a forma de apresentá-lo. Por isso que eu pesquiso para o próximo ser um oferecimento envolvente, oferecer solução. Quem compra tem um problema. Um exemplo, levando aqui para o campo bem, você falou de sofá, por exemplo, o tamanho da sala, o tamanho da família, quantas pessoas moram naquela casa, qual é o hábito Tudo. de uso daquela sala, se, Exato. por exemplo, tem criança ou tem pet que pode sujar o sofá, quer dizer, essas são variáveis que o cliente nem sempre fala, aliás, o cliente normalmente não Nunca fala. fala, Não, né? não, Quer dizer, se ele falar, ele fala, eu quero um sofá e tal. aham, Só. Esses perfeito. outros aspectos que você tão bem sumarizou só vão aparecer na conversa se eu perguntar. E isso que é a pesquisa, E quer dizer, o vendedor tem que fazer o cliente falar isso, eu tenho que provocar fazer o para que o cliente falar. cliente fale. Quer ver a diferença de um vendedor treinado e o não treinado? O vendedor treinado fala pouco. O não treinado fala muito. Por que fala pouco? Porque o vendedor ele faz as perguntas inteligentes e deixa o cliente falar. Lá na frente, que é a próxima etapa, que é o O, ele vai pegar tudo aquilo que ele falou e vai customizar os benefícios de acordo com o perfil do cliente. Então, é uma diferença abismal. E no mercado, parem, quem está assistindo agora, a gente, para um pouco, lembra da última vez que te venderam alguma coisa e você vai lembrar que alguém te abordou, você falou o que você precisava e a pessoa foi falar do produto ou serviço e já partiu por preço. Esta etapa ela é negligenciada na maior parte dos negócios no Brasil. E ela é a parte da inteligência da venda. Há uma diferença abismal de eu apresentar aquele sofá que nós estávamos falando para você, de maneira genérica, ainda que eu acerte por uma sorte no que você gostaria. Falar de maneira genérica e falar para você que tem um pet, que aquele sofá ele foi totalmente revestido com uma camada antibactericida, que ele cabe perfeitamente no seu apartamento, que você me disse que tem tons de cinza e branco no seu apartamento e ele contrasta perfeitamente porque ele é azul e combina com os quadros que você tem na parede. Nossa, você visualiza. Você consegue visualizar. Não é um sofá legal, é o sofá da sua casa. É o sofá da sua vida, é que cabe no seu apartamento. Então, como é que eu vou saber disso? Eu vou saber se eu pesquisar. Então, há uma diferença muito grande na hora de oferecer uma solução se eu não pesquisei. Se eu pesquisei, eu vou para um nível emocional e intelectual lá em cima. Se eu não, eu vou falar do produto. Mas produto você vê na internet. Você pega lá a característica, você vê a foto. Não é para isso hoje que os consumidores estão indo comprar alguma coisa. Ele já vê isso na internet, com muito mais detalhes, inclusive. Agora, customizar para a minha vida um bom vendedor vencedor, aí, sem dúvida nenhuma, consegue. Tá? Muito bem. Ofereci as características, os benefícios, tudo aquilo que o cliente gosta.
Vou para negociar e neutralizar objeções. Por quê? Porque o cliente pode ter dúvida. Ele pode ter dúvida se ele quer atravessar essa ponte para o seu lado. Ele fala, será que eu vou? Será que eu vou poder pagar? Será que é o momento consumir? Será que é com você? Será que não tem um concorrente melhor? Ele vai ter dúvidas. Geralmente, você já viu o semblante de um vendedor quando você está indo assim, está indo bem, ele fala assim, vou vender pro Dino, vou vender pro Dino, vou vender pro Dino. Aí você fala assim, mas tem umas dúvidas. Nossa, você vê ele murchando. Desmontando, né? Desmontando. Sendo que 60% das vendas, de acordo com as pesquisas, são feitas após a quinta objeção. A quinta. Ou seja, deveria ser um processo natural a negociação e não um desmontar. Quer dizer que, em geral, o cliente diz 5, talvez não 5 nãos, mas ele insinua 5 barreiras antes dele tomar a decisão. Quer dizer, um bom vendedor, ele tem que estar mentalmente preparado e emocionalmente preparado para receber uma sequência de objeções de nãos, porque isso é natural do processo. Não quer dizer que o cliente não vai comprar, Thiago. Não é o caso. Por quê? Olha só que interessante. É uma mudança de mindset. Quando você não quer de jeito nenhum, você fica negociando? De jeito nenhum, você não vai perder. Agora, sabe uma coisa que eu nunca entendi? A pessoa pega um ônibus, às vezes 2, despenca lá pro centro, ou despenca pro shopping para entrar numa loja para você achar que ele tá passeando na loja. Passeando, não. Vamos combinar? Ele pode mentir para você que tá. Mas só o fato do cliente estar ali já te mostra que ele está muito interessado em comprar, senão ele não estaria falando, né? E quer dizer, se ele começa uma negociação, você está me ensinando agora que se ele já está na negociação é porque ele quer muito, né? Senão ele não estaria nem negociando. Aí você está falando. Vamos para a vida pessoal. Se você estiver num relacionamento que você está toda hora falando para a pessoa o que ela pode melhorar, provavelmente você está querendo que ela melhore para você continuar com ela, né? Senão, se você pega as suas coisas e vai embora. Nas vendas é uma relação também. Se você está colocando objeção, não sei se cabe na minha casa, não sei se esse é o preço melhor, esses tipos de objeções diferentes que possam... parcela, não sei se vai caber no meu bolso, não sei se é esse estilo que eu gostaria. Você está falando assim, eu tenho essas dúvidas. Você consegue me ajudar a resolver? Se você resolver, eu vou comprar. Tá? Então, negociação é isso. E por isso mesmo que emocionalmente é mais fácil de você lidar depois que você sabe. Ele não, porque muitas vezes o vendedor vai para o pessoal. Me rejeitou. Rejeitou a minha proposta. Né? Não, é natural. É muito natural. Tá? E aí você falou emocionalmente, intelectualmente, eu acrescentaria tecnicamente. Porque se ele não souber lidar na argumentação, etc., também pode ser que caia esse resultado. E como que isso é feito? Devolvendo a objeção em forma de pergunta. Como que isso acontece? Geralmente, o cliente coloca uma objeção. O que o cliente automaticamente faz? Argumenta. O vendedor argumenta. Fala, tá caro. Aí o vendedor, não, veja bem, é o nosso melhor preço. Nós estamos em promoção, inclusive. Já vou te dar um desconto, etc. Mas espera aí, pense bem, se ele está falando que tá caro, pode ser muitas coisas. Pode ser que não seja alinhado ao potencial de compra dele. Pode ser que ele não viu o valor. Então você falhou aqui, ó. Você falhou no APIO. Você falhou. Provavelmente você não agregou valor a ele e ele está com objeções. Ele gostaria daquele produto, mas ele não valoriza, ele não dá o valor que você está precificando. Né? Então tem N formas. Como é que eu vou saber? Chutando? Não. Eu devo devolver em forma de pergunta para ele. O que te leva a, por exemplo, não achar que não vale isso? Não, é porque eu gostei, adorei, não cabe no meu bolso. É um tipo de tratativa. Outro tipo de tratativa. Gostei até, mas acho que está muito caro para pouca entrega. É outra tratativa. Então tem muitas formas de você negociar a mesma objeção. Um vendedor treinado, um vendedor vencedor, ele devolve em forma de pergunta para entender. Ou seja, eu saio daqui para cá. Volto para o pé. Legal. Volto para cá. Né? E aí, eu acho que aqui, ó. Dá para ver? Eu estou abordando, pesquisando, oferecendo. Opa, objeção. Volto para cá. Legal. Aí quando eu vi que resolvi... Talvez um detalhe passou batido ou talvez o cliente não tinha falado.
Para quem Exato. está assistindo, gente, esses dias eu ouvi uma excelente explicação, só complementando a tua já excelente explicação sobre o que é uma objeção, né? Objeção é tudo que pipoca no cérebro do seu cliente Uhum. quando você está se encaminhando para venda, né? Quer dizer, Hum, eu vou conhecer uma solução, aí o cérebro começa a jogar uma série de informações, mas e se? E se? E se? Ou seja, Tiago, é um movimento natural do cérebro, né? Acontece com você é também quando você vai natural. comprar uma coisa, acontece comigo, certo? É natural. É natural. E aí a gente vem para o T, que fica. É outro movimento natural. Um é o e se, tá? Que é da objeção. Outro movimento natural é do toma iniciativa e fecha a venda. Por quê? A maior parte, se você se lembrar dos últimos atendimentos que recebeu, vai concordar comigo. A maior parte das negociações que partem para o fechamento, os vendedores não tomam a iniciativa e fecham a venda. Você fala assim, e fica aquele silêncio. O, fica um hiato aqui, passa um feno. Mas, não tem, vou tomar a iniciativa e fechamento. A responsabilidade pelo fechamento é do vendedor. Ou temos aqueles outros que são fechadores, mas que não construíram uma ponte. O que acontece? Se eu venho aqui e abordo, não pesquiso, ofereço só característica, faço metade do meu trabalho. Quando ele negocia, eu dou desconto. E aí eu parto para o fechamento, eu construí uma pinguela e não uma ponte. Ela é frágil. Se a tua proposta de desconto ou de facilidades superar a tua deficiência técnica, fecha, vou fechar. Se não, eu vou embora. Para que esse IC do fechamento, ele se divide em dois sinais de compra que nós falamos. Sinais de compra são sinais que o cliente está te dando, que ele possivelmente vai fechar, e que se você pegar ele naquele momento, vai dar certo. Porém, como saber? Sinais de compras verbais e não verbais. Verbais é aquele que eu falo, mas não necessariamente falo assim, adorei, tô amando. É aquele que fala assim, eu acho que esse sofá vai ficar bem. Opa, ele tá mais propenso para fechamento. Uhum. Ou o não verbal, tá olhando para o produto ou o serviço e fala, o verbal, ele tá dando todos os sinais. Ou então está com o seu cônjuge, dá uma olhada e fala, né? Pedindo concordância para o fechamento. São sinais não verbais. Bem, ao perceber, eu devo tomar a iniciativa e fechar a venda o quanto antes, porque venda é um pêndulo na hora do fechamento. Você está toda hora pensando, eu adorei esse sofá, vou comprar ele. Não, meu Deus do céu, isso aí está muito caro, mais do que eu precisava. Não, mas, putz, ele falou que está numa condição ótima. Então você fica no pêndulo. Quando você está por o Legal. pêndulo do fechamento, são sinais de compra. Quando você está por outro pêndulo, você vai embora. Então o vendedor precisa encontrar aquele momento do pêndulo para o seu lado. E, por fim, estender o relacionamento, que é Calma, a calma, calma, capacidade. antes de você explicar isso, deixa eu ver se eu entendi, que eu achei o máximo lendo o livro hoje. Eu, Tá eu, bom. eu, 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 eu não conhecia, eu achei muito legal a história do vendedor fechar a venda e não o cliente. Então, quer dizer, É. é naquele exemplo que você usa assim, ó, caramba, tá satisfeito, Uhum. tá dentro da condição de pagamento, é o que o cliente busca. Como é que é o vendedor nesta situação fechando a venda? Ele já determina? Me ensina aí como é que é. Solta o ouro aí. Legal. É muito legal porque, assim, nós, como cliente, geralmente temos uma certa refuta natural de quando o vendedor fala assim, vamos fechar? Na tua cabeça, 99% das vezes fala, não, vou pensar. 99%, certo? Quando o vendedor fala, vamos fechar? Você naturalmente já não vem coisa positiva. Você fala assim, vou fechar. Geralmente você recua. Tá? Como que eu tiro o sim sem necessariamente ir para o tradicional, conhecido e desgastado vamos fechar? São várias técnicas de fechamento, eu vou citar algumas delas. Uma delas é fazendo suposição que o negócio está fechado. Ou seja, Dino, então você que gostou muito desse sofá e atende eu vou já pegando os seus documentos para a gente fazer o cadastro, porque ele leva um certo tempo. Enquanto isso, a gente decide aquele último detalhe do braço do sofá. Eu supus que está fechado. Se você me der o documento na minha mão, é porque você fechou.
né? Outra coisa é por alternativa, fechamento por alternativa. Fica melhor te entregar quarta ou quinta? Se você falar quarta ou quinta, tá fechado. Na verdade, eu só Legal. queria que você me dissesse que tá fechado. Agora, eu fujo completamente do tradicional. Vamos fechar. Fujo desse tradicional. Né? Nisto é o que faz toda a diferença na hora de hora de fechamento. Então, antes, atitudinal. Vendedor é que fecha a venda. Não tenha medo. Né? Você deve ter medo de não ter técnicas de vendas. Isso você tem que ter medo bastante. Ainda mais no mercado que nós estamos. Existe uma extinção de vendedor que não tem técnicas de vendas. Então, não. Veio um meteoro, pegou os vendedores jurássicos e matou. Né? Esse mundo, não haverá mais vendedor que tira pedido. Não haverá. Tá? Agora, isso você tem que ter medo. Agora, não tem que ter medo de tomar a iniciativa e fechar a venda, desde que tenha bastante técnica. Porque muitas vezes o cliente depois vai te agradecer. Porque a gente, quando está querendo comprar, a gente fica meio receoso, aí alguém te ajuda no fechamento, e aí você começa a ter aquela experiência positiva do que você comprou, maravilhoso. Então, tomar a iniciativa é uma mistura de atitude com técnica. Agora, antes de você falar de estender relacionamento, que é o E final de a ponte, eu quero te perguntar, é uma pergunta que me mandaram pelo Instagram hoje, quando a gente abriu lá as perguntas para o pessoal. Legal. Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho vergonha de oferecer agora, porque a gente está na pandemia, tem uma crise, e aí eu tenho vergonha de ser invasivo, eu tenho vergonha de ser chato. Tiago, esse tipo de comportamento, para mim, denota uma coisa, que é a falta de técnica, mas outra também, que é a própria mentalidade. A mentalidade, ela atrapalha para quem quer bater meta? Total, total. Até mesmo na filosofia diz que a vontade antecede a ação, né? Você tem que ter vontade do que você faz. Se você tem esse tipo de mentalidade, possivelmente você não comprou a empresa que você trabalha, você não comprou a sua função e você não comprou a oportunidade que você pode dar ao seu cliente ao usar o que você vende. Então, este é um primeiro ponto. Faça uma pausa e responda essas 3 coisas. Por que minha empresa gera benefícios ao cliente? Por quê? Por que minha empresa deve vender? É uma coisa importantíssima. Segundo, qual é o meu papel nesse mundo agora? O que eu posso agregar na vida das pessoas? E 3, aí você vem para o que o cliente vai ganhar comigo nesse sentido. Quando você compra isso, automaticamente vem a próxima etapa, que aí você tem que desenvolver técnica para tal. Não basta você ter vontade se você não estiver preparado. Mas é importante você comprar esse negócio antes. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. O pessoal estava com receio de entrar em contato com o cliente para vender consórcio. Tá? Mas pense bem, com a taxa Selic do jeito que está, com os investimentos derretendo, o consórcio é um negocião estável, consolidado. Você tem que comprar para você isto. Vou dar um outro exemplo. Esse foi assim, um dia que eu escrevi um livro de memórias, com certeza estará nele. A gente foi numa região específica do Brasil onde as pessoas não vendiam garantia estendida. E sabe o que é interessante? A gente descobriu que, nesse caso específico, tinha uma religião específica que achava que garantia, e ela era predominante na região, ela achava que garantia estendida era enganar o cliente. E aí, a gente, ao identificar isso, a gente foi a fundo na consultoria para identificar, nós retreinamos as pessoas sobre, olha, se você vende uma garantia que custa, sei lá, R$100 numa máquina de lavar, a máquina de lavar, se ela fosse arrumar, ela custaria 600. Ou seja, você está economizando para o cliente 500. Mas isso só vem com estudo, né? Geralmente a empresa fala, venda isso daqui. E não prepara. Ao preparar, a gente mudou completamente a mentalidade do que era vender naquele momento e os resultados começaram a acontecer. Então, vontade antecede ação. Falando da ação especificamente, eu sugiro estudar o mapa da empatia do cliente. Mapa da empatia é uma técnica muito inteligente, né, que é bem bacana de ser usada, que é o que o seu cliente pensa, vê, sente, ouve nesse momento. Eletromóvel, por exemplo, ficou receoso de entrar em contato com os clientes. Só que a maior parte estava trabalhando em home office na pandemia. Teve uma boa parte da população que estava trabalhando em home office. Aí o cara descobriu que a cadeira dele era desconfortável, que não era ergonômico. Opa, uma grande oportunidade de vender.
né? Uma grande oportunidade de vender. Não, Que você não não tinha está notebook incomodando o cliente. decente, que Não não tinha tinha um notebook bom decente. celular para fazer uma videoconferência, que Nossa, não tinha mesa de escritório, que as panelas estavam velhas, não dava para cozinhar em casa, que a cama estava gente, uma porcaria. uma grande de uma oportunidade. Material de construção, idem. A pessoa começou a ver a casa, né? Aumentou 400% de pesquisa em jardinagem no Google, né? Então, você, com certeza, independente do negócio que você esteja nos assistindo aqui, você pode agregar para o cliente nesse momento, não tenha vergonha. Estude. Não pense com o seu bolso, não pense com a sua cabeça. Pense com a cabeça do cliente e com o bolso do cliente. Possivelmente você vai ver uma forma de agregar valor à vida dele, com toda certeza. Muito bem. E o último E, o que é estender relacionamento? E na sequência a gente vai para as perguntas de quem está assistindo a gente aqui, quem enviou também mais cedo pelo Instagram. Olha que legal, a Simone falou ali, bolos caseiros. Gente, tem uma coisa melhor do que bolo caseiro no momento desse? Você agrega valor. Imagine se a Simone tem medo, não, vou entrar em bolo caseiro, vai que tem alguém que está desempregado ou alguma coisa nesse sentido. Claro que não, você quer adoçar a vida da pessoa, você quer criar um momento satisfatório. A Sucesso em Vendas, por exemplo, agora mandou um bolo, a gente fez 33 anos de existência, mandou um bolo para cada um dos nossos funcionários, foi melhor do que qualquer outra coisa, porque compartilharam com a família o aniversário. Mas falando de estender o relacionamento, nós estamos falando de que, em primeiro lugar, você só estende o relacionamento, ou seja, vende para aquele cliente de novo, ou pede indicação, ou enfim, se você construiu uma boa ponte. Senão o telefone não toca, o WhatsApp não recebe, aí você fica no vácuo, né? Então você quer ter um estender relacionamento, primeiro faça muito bem isso daqui. Nossos clientes nem sempre vão comprar assim na primeira vez ou pelo primeiro atendimento. Então, para estender o relacionamento, primeira coisa que eu preciso, registrar informações. Não tenho como ligar para uma pessoa que eu não tenho contato. Não tenho como mandar o WhatsApp se eu não sei o número, né? Primeiro ponto, fundamental. Depois disso, você tem que ter um script para quem comprou. Só uma dúvida, tem uma objeção dos vendedores que eu enfrento assim, ó, há 15 anos, 16 anos. Clássica. Mas o cliente não quer dar o dado, o cliente não quer dar o telefone, o cliente não quer dar o nome. Aí vem a Droga Raia, a Drogazil, drogas todas, e esfregam na nossa cara aquele rápido... Você pode dar o seu CPF para eu te dar ofertas especiais para você? Quer dizer, a pessoa dá o CPF na hora, sem titubear, sem reclamar, né? Ou uma parte não dá, mas uma parte muito pequena não dá. Uhum. A maioria dá, certo? Então, essa história de que o cliente não dá o dado, a informação, é uma crença, né, Thiago? É uma crença que deve ser, depois dessa pandemia que mostrou que a gente estende muito mal o relacionamento, né? As empresas ficaram sem saber o que fazer no fluxo, no baixo fluxo. Ninguém tinha o contato do cliente para ligar para eles, né? Estou falando da maior parte das empresas do Brasil, evidentemente. Exato. As de sucesso tem até o que o cliente respira, né? Mas as normais aí do mercadão não tinham. O cliente, se coloque mais uma vez no lugar do cliente. Você só não dará seus dados se você não souber o que você ganha com aquilo. Por que essas farmácias têm muito sucesso ao fazer? Porque elas falam a frase que você acabou de dizer. Você vai ter ofertas especiais. Vou dar um exemplo. Eu tenho um mercado aqui em Curitiba que eu estou andando 3 quilômetros a mais para ir nele porque ele é melhor do que o que eu compro aqui próximo. Todas as vezes eu falei, eu vou esperar até alguém me ofertar o serviço deles, de relacionamento. Ninguém nunca ofertou. Nunca ofertou. Ontem eu fui fazer uma compra e me ofertaram. Eu falei, quero. Aí na hora que ela fez, eu perguntei, por que você não... por que vocês não ofertam? Ela, não, eu oferto para todos. Eu falei, quanto tempo você tem de empresa? Ela, 2 meses. É nova. Tá com a mentalidade da integração ainda. Os mais velhos têm a mentalidade antiga. Não pede não que nunca dão. Tá? Então dá sim, desde que você oferte um benefício a ele. Muito bom, muito bom. Vamos às perguntas? Bora. Eu quero agradecer e mandar um grande abraço para todo o pessoal lá da TV Lar de Manaus. Estão aqui em março nos acompanhando hoje. Show de bola. Graças à TV Lar eu conheci, eu me aproximei, eu já conheci o trabalho do Sucesso em Vendas, mas nunca tinha trabalhado diretamente com a Sucesso em Vendas, e aí o pessoal da TV Lar nos possibilitou essa ponte. Louco!
Muito bom. Vamos lá. As perguntas. Algumas pessoas mandaram umas perguntas mais cedo. Deixa eu já localizar aqui as perguntas. Cara, essa é difícil, viu? Essa é cabeluda. Ô, Thiago, como é que a gente vai vender viagem no meio da pandemia, na sua opinião? Show de bola. Calma aí. Para você que vende qualquer coisa que não seja viagem, você tem que estar muito feliz, tá? Porque eu acho que tem um desafio hoje quem vende viagem, tá bom? Exatamente. Você que vende bolo, roupa, móveis eletro, carro, levante as mãos para o céu, porque as pessoas estão mais propensas a comprar o seu produto que viagem. Mas e quem vende viagem, Thiago? Faz o quê? Perfeito. Muito bem. Quem vem de viagem é a mesma coisa. Vou até vou estender essa pergunta para todo mundo que não pode entregar neste momento o que vende. Então, academias estão fechadas, né? Uma série de outras não podem neste momento vender. Venda o depois. Venda o depois. Tudo que é represado é como se fosse uma mola. Ao ser apertada, depois vai ser muito forte. Se você não está estendendo esse relacionamento agora, você não vai conseguir vender mais à frente, porque todo mundo vai fazer a mesma coisa. Quando puder voar, quando puder viajar, vai investir um monte em propaganda e vai gastar o valor de mídia convertendo clientes, sendo que você, nesse momento, pode equilibrar mídia com atendimento. Ou seja, provavelmente você tem uma lista de clientes que querem viajar quando isso acontecer. Quando puder viajar. Entre em contato com esse cliente, comece já a prospectá-lo, a entender qual é a possível viagem que ele gostaria de fazer. Venda o parcelamento mínimo possível e o mais parcelado, né, possível, para que ele já comece a pagar agora e ter fluxo de caixa. Né? Eu dei uma ideia recentemente para uma academia de vendas, uma academia de exercícios físicos, que também ninguém pode entrar. Simplesmente, aqui em Curitiba, pelo menos, está decretado que não pode entrar. Pegue o mínimo de parcelamento dessas pessoas e comece a fazer depois benefícios quando abrir. Porque você mantém o fluxo de caixa e faça pequenas entregas neste caminho. Exemplo, Thiago, eu estava planejado para ir para Barcelona esse ano. Eu gostaria muito de ver, tanto conhecer a Barcelona, que eu não conheço, assim como assistir um jogo de futebol do Messi, que eu sou muito fã. Ninguém entrou em contato comigo e eu orcei 2, 3 viagens. Por que ninguém entra em contato comigo para eu comprar para o ano que vem? Né? Nenhum dado estatístico negativo diz que vai durar mais do que um ano. Por que ninguém está entrando em contato comigo para vender neste momento? As pequenas entregas que você pode fazer faça uma pequena parcela e depois comece a mandar vídeos, informação sobre a cidade que essa pessoa vai viajar, entre outros. Aproveite o tempo ocioso, no caso de quem vem de viagem corporativa, para escalonar o DANI. DANI é quem tem dinheiro, quem analisa, quem negocia e quem tem influência. Ou seja, mapeie essas pessoas dentro das empresas. Aproveite para prospectar. Aumente o leque de base de dados, de leads, para que quando você puder vender para corporativo, você já tenha todo mundo mapeado. A maior parte dos seus concorrentes não sabe o que fazer. Aproveite esse momento. Massa, perfeito. Foque em quem quer, né, Thiago? Foque em quem... Esses dias alguém perguntou assim, como vender para quem não tem dinheiro? Simples, você encontra quem tem dinheiro e vende para quem tem dinheiro. Né? Eu tive um aprendizado lá atrás, realmente dentro de uma operação grande varejo, que algumas ideias que eu dava, eu escutava assim, mas vai ter vendedor que não vai fazer vai ter vendedor que não vai querer fazer isso. Eu falei, ok, vai ter. E quantos vão querer, né? Quer dizer, se a maioria quiser, cara, desculpa, eu vou fazer para quem quer, eu não vou fazer para quem não quer. Isso vale para as vendas, né, Thiago? Quer dizer, foque em quem quer, foque em quem nesse momento topa e, ok, alguma parte não vai querer e tá tudo bem. A segunda e, na verdade, quase última pergunta, porque depende do tempo da resposta, vendedor consegue abrir contas novas e dar suporte ou é bom ter um time de sucesso do cliente, né? Possivelmente é o final da pergunta. Vai depender muito do negócio, né? E do porte do negócio e do tipo de negócio. Se tem Customer Success, provavelmente é um B2B, né? Então, geralmente, você divide
porque são funções diferentes. Quando você faz que o próprio vendedor seja o CS, possivelmente ele pode mitigar algumas informações, o que não é bom para a corporação. Então, se a empresa é pequena, deve se tratar. Mas aí você pensa, putz, se ele não é o CS, ele vai ter que se preocupar com o sucesso do cliente? Claro que sim. Isso faz parte do método de atendimento dele. Ele já faz uma venda pensando no sucesso do cliente. Mas só que para tratar todos os problemas operacionais do pós-venda, é preferível que seja separado. Legal. Ó, a Tralalá Infantil falou, não está parecendo que vocês estão ao vivo? Sim, a gente está ao vivo, são 8 horas e 52 minutos. Eu vou receber como um elogio, deve tá tão redondinha essa parada. Ah, que bom, tá tão perfeito o nosso bate-bola que não parece que a gente está ao vivo. Então eu gostei. Muito obrigado. Não foi um elogio? Ah, eu achei um elogio. Vamos interpretar dessa forma. Eu vou. Pessoal, lembrando que os principais insights aqui da nossa live eu vou mandar no Telegram amanhã. Então, se você não está no meu grupo Telegram, você vai lá no meu perfil depois, clica e entra para o meu perfil do Telegram, fechou? Ah, ela está explicando. Não parece que a gente está ao vivo no Instagram. Não sei por quê, não sei te explicar. O Thiago, o Mel que pergunta o seguinte, ó. Qual é a característica mais importante para um vendedor? A gente tem aqui 5 ou 6 minutinhos e eu queria explorar aquele quadro que você explorou no livro, que você mostra a diferença de um vendedor de sucesso para um vendedor que não é de sucesso. Legal. São alguns comportamentos, que é isso aqui, ó. Vendedor Perfeito. Comum e o vendedor de sucesso. Resume aí para o Melk e para mim também, para todo mundo que assiste a gente, qual que é a diferença de um para o outro? Legal. Então, nós, para construir esse quadro, a gente fez em cada etapa da ponte a diferença entre o vendedor normal, né, aquele que não tem técnica, e o vendedor vencedor, que aqui na minha camiseta está estampado. Eu vou resumir, dar algumas pinceladas apenas, porque são muitos detalhes. Abordagem. O vendedor normal, ele espera o cliente ir ao encontro dele. Não importa se é B2B, se é B2C, ele tem a expectativa de que o cliente o encontre, né? Já o vendedor vencedor, ele sabe que independente em vacas magras ou tempos bons, ele que tem que ir ao encontro do cliente, não importa, né? E que ele sabe que o sucesso da abordagem depende dele e que ele tem que customizar o estilo de abordagem dele de acordo com o perfil do cliente. Não existe um padrãozinho. Ele tem que, de acordo com o cliente, fazer uma lapidação do rapport. Pesquise o cliente. O vendedor, o comum, nem pesquisa. Tá? O que ele faz não é uma pesquisa, que é saber o que o cliente quer. Isso não é uma pesquisa. Se você está numa loja de carro e o cara fala, eu quero aquele carro, isso não é uma pesquisa. Pesquisa é tudo aquilo que a gente já falou dentro dessa live. Já o outro entende que ele precisa fazer essas perguntas e o melhor, que é uma dica adicional que não foi dada até aqui, ele faz isso numa conversa que você nem sente que está sendo pesquisado. Vamos pegar o carro que eu acabei de dar o exemplo. Da porta até o cafezinho, ele já fez perguntas estratégicas demais para você. Quando ele chegou na porta do carro e ele perguntou quem é que dirige, ele está determinando toda a argumentação daqui em diante. Se é a esposa que vai ter, ele vai colocar a esposa para sentar no carro e não mais o esposo que estava falante até então. Ele vai colocar ela. Então, pesquisar, ele entende que é a coisa mais inteligente que tem. Oferecer. O vendedor normal oferece características, o que o produto é ou tem. Vendedor vencedor, ele faz a venda dos benefícios customizados ao cliente. Negociação, vendedor desiste. Vendedor vencedor, entende que é natural, vai ter no mínimo 5 objeções, trata com técnica. Tomar iniciativa, vendedor não toma iniciativa, ele espera o cliente e se ele não comprar, não tem problema. O vendedor vencedor assume a responsabilidade, usa a técnica. Estender relacionamento, o vendedor normal nem estende. Ele espera o próximo chegar, como foi falado na abordagem. Já o vendedor vencedor, se fechou a venda com ele, ele liga e estende o relacionamento no pós-venda e depois para indicação. Se o cliente não comprou, ele entra em contato refazendo a negociação para trazê-lo para o fechamento e aí ele atinge o sucesso em vendas. Muito bom, muito bom. Será que dá tempo para mais uma pergunta? Vai, Thiago, você vai ter que ser rápido, hein? Só vou te avisar. Bora. O pessoal está perguntando aqui onde compra o livro. Eu vi que você clicou, você comentou aqui, tá no teu perfil, certo? Fala aí, quem quer comprar o livro?
Então, o nosso time de marketing tá aí respondendo em nome do meu perfil, que está tanto no meu perfil daqui do Instagram, quanto da Sucesso, tem um link. É só clicar ou thiago.alves.oliveira, clica, vai lá comprar o livro, ou então no @sucesso em vendas tem um link lá também para comprar. Última pergunta, você tem 1 minuto para responder ela. Tá Acredita bom. que perder tempo com clientes, que nossa solução não é ideal, suga a energia do time? Quando o cliente Suga. não é o cliente ideal. Suga. E a gente chama de PIC, perfil ideal de cliente. Tá? Você tem que identificar quem é que quer, como o Dino acabou de dizer aqui. Quem é que quer? Mas eu sugiro que não seja só você opinando. Pesquise o cliente primeiro. Porque geralmente o vendedor ele pega clientes difíceis e ele fala assim, não é o nosso cliente, porque é difícil. Mas às vezes é aquele que é o teu. Tá? Faça pesquisa antes de tomar essa decisão. Muito bom, muito bom. Ó, quero aproveitar e convidar vocês que estão aqui. Hoje é a última noite, são as últimas horas para assistir as 3 aulas do meu workshop gratuito, a Transformação do Varejo, no qual eu estou ajudando pequenos comerciantes a aumentarem até 50% as suas vendas nos próximos 30 dias. Eu estou dando um mapa para isso. Quer dizer, hoje você aprendeu a bater as metas e aí eu estou te ajudando nesse workshop a construir as metas certas e criar as ações para atrair clientes novos. Fantástico. E reativar clientes antigos. Então, se você quer ter um workshop meu de graça, é só clicar no link que está lá na bio. Alguém aqui aí se inscrever rapidinho, vai receber o acesso, vai receber o mapa e aí é só aproveitar esse conteúdo. Mas tem que ser hoje, tá? Meia-noite, fecha esse workshop. Aproveita. Eu não sei quando eu vou disponibilizar de novo. Ô, Thiago, alguém perguntou aqui se a live vai ficar salva. Eu vou deixar salva, se você me permitir, claro, no meu IGTV, tudo bem? Tudo bem, tá ótimo, fica à vontade. Muito bom, cara, adorei. Olha aqui, só elogios, 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 elogios. Pessoal, quem não deu tempo aqui de responder as perguntas, depois manda um direct lá no Sucesso em Vendas, que o Thiago, a equipe de consultores da Sucesso em Vendas vai te responder. Segue lá, Sucesso em Vendas. Segue também o Thiago, que é o cara fantástico, acabou de lançar a ponte, a construção de Sucesso em Vendas. Thiago Alves, brigadão pelo teu tempo, pela tua que agradeço. Nesse domingão à noite. Eu adorei, aprendi pra caramba com você hoje. Eu também. Dino, você sabe que eu sou um grande fã teu. Muito obrigado por tudo. E sempre estou à disposição para a gente bater esse papo gostoso que foi hoje, tá bom? Vou abusar, vou te chamar de novo. Eu vou te chamar de novo, porque a galera adorou e eu também adorei. A você que me acompanhou aqui mais uma vez, muito obrigado. Na próxima terça-feira tem live aqui, bem legal, porque terça-feira acaba o semestre. Você tá ligado que o ano já tá na metade e você vai ter que mais ou menos compensar 12 meses em 6 daqui para frente. Então, na terça-feira tem uma live especial, último dia do semestre, a gente vai pensar como a gente vai na prática compensar 12 meses em 6. Eu quero você comigo. Terça-feira, às 8 da noite. Tiagão, um abraço a toda a equipe da Sucesso em Vendas. Obrigado mais uma vez. Sucesso com o seu novo livro, como foram os anteriores, como foi esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Pessoal lá da TV Lar, um abraço, estão acompanhando a gente aqui. TV Lar, boa noite, um pessoal. abração, um abraço a todos que nos assistiram. Até mais, obrigado. Boa noite, boa semana. Obrigado.